Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou responder um comentário bem interessante que rolou lá no Discord. Eu abri espaço ali pra galera perguntar algumas coisas referentes à coletiva Ego de Empate, que eu já fiz, o vídeo vai estar no final aqui pra vocês acompanharem. E é óbvio que uma pergunta ou outra acaba passando batido, ou acaba até se tornando vídeo, como também já aconteceu semana passada com a pergunta do Cauã e essa pergunta do Lobão Guará, que tá na tela agora pra vocês. Lobão Guará pergunta o seguinte: personagens mais desperdiçados na Neo Egoist League, muito potencial e fizeram nada. E eu vou responder aqui meus 5 personagens que eu acho que tiveram meio que o brilho ofuscado aqui nesse arco, beleza? Então se inscreve no canal, curte e compartilha o conteúdo, já deixa aí os personagens que vocês acham. E eu já vou deixar claro que eu não coloquei o Nag e o Reu, porque eu não acho que eles foram desperdiçados. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento deles, beleza? Por isso que eu não coloquei eles aqui nessa lista. No mais, se liga no Discord aí embaixo na descrição, se liga nos mangás também em promoção na descrição. E bora, porque eu vou listar os 5 personagens que eu acho que poderiam ter rendido mais. Tem alguns aqui que até jogaram bem, outro que nem jogou, mas eu acho que eles poderiam sim ter ganhado o seu lugar ao sol. Vamos lá, eu vou começar com o Cara Azul, que eu acho que é o personagem que mais teve o potencial ofuscado aqui. O Cara Azul é tido como top 3 do Blue Lock durante um período. É o jogador que serve de espinha dorsal para criar o time do Blue Lock Eleven. E aqui eu quero reforçar o potencial que o Cara Azul tem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Era só o Kaneshiro escolher onde ele queria botar o Cara Azul. A ideia é que o Cara Azul, desde quando não jogou mais como atacante, desde quando o Ego precisava de outras posições além dos atacantes, o Cara Azul foi um jogador que sempre jogou mais recuado, como um volante defensivo. Só que ele era um segundo volante, ele não é aquele primeiro volante quebrador. Ele é um volante que defensivamente é muito importante, mas ele consegue chegar mais na frente para atacar. Então, tanto ofensivamente e defensivamente, eu acho que o Cara Azul teve o seu brilho ofuscado. Eu quero falar um pouco sobre algo que eu sempre botei muita fé no PXG e que poderia rolar uma trinca muito forte. Eu acho que sim, o Charles atrapalhou esse desenvolvimento, principalmente ofensivo, do Cara Azul, mas eu acredito que o Kaneshiro, principalmente nessa reta final, poderia ter feito o Cara Azul como um elo, tanto para o Shidou quanto para o Itoshi se entenderem dentro de campo. Já que o Rin talvez não queria tocar a bola pro Shidou, fizesse ele tocar pro Cara Azul e o Cara Azul ligasse a bola pro Shidou, enfim, fizesse uma triangulação. O Cara Azul, ele tem capacidade para fazer isso, ele tem capacidade analítica e técnica para fazer isso, para fazer essas duas partes, óleo e água, se misturarem. O Cara Azul poderia ter sido uma peça fundamental para um fator de desequilíbrio no ataque do PXG, e ele não foi. Defensivamente falando, ele ganha mais destaque do que ofensivamente falando. Beleza, não tem problema. Quer deixar o Cara Azul como volante defensivo? Tudo certo, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas ao meu ver, o Cara Azul é um personagem que merecia mais destaque. É óbvio, tá, rapaziada? A partida que ele ganhou o destaque, que foi a partida contra o Bastard, era uma partida focada em 4 jogadores: Shidou, Rin, Kaiser e Zag. Se isso é bom ou ruim, é outros 500. No entanto, isso aconteceu. O foco foi nesses 4 jogadores. Só que no final aqui da partida, nós vimos como que o Cara Azul foi importante defensivamente falando para o PXG sobreviver. Nem que seja um pouquinho mais de tempo sem tomar gol, o PXG sobreviveu por conta do Cara Azul e por conta do Charles. Só que o Cara Azul, na minha visão, para ele ter um destaque digno de Cara Azul Tabito, um jogador top 3, melhor posse de bola de Blue Lock, ele poderia ser um jogador tipo o boss final da defesa do PXG. Aquele jogador que, se você quisesse marcar gol no PXG, você teria que passar por ele. Ou pelo menos pelo esquema dele. Ele ir instruindo os jogadores, e posicionando os jogadores, e alertando os jogadores sobre o posicionamento do Zag, do Kaiser ou de qualquer outro atacante do Bastard. Ele poderia ter ganho esse destaque, mas nem isso aconteceu com o Cara Azul Tabito. Então, surge uma decepção aqui em relação ao Corvo. Eu acho que ele teve um destaque ok, mas eu acho que ele merecia mais destaque. E outro que merecia mais destaque também no time do PXG é o Zantetsu. O Zantetsu, quem acompanha o spin-off do episódio Nag, entende o que eu tô falando e entende o potencial absurdo que o Zantetsu tem. Ele faz parte de um esquema interessante, esse esquema aí de contra-ataque, de roubar a bola e contra-atacar o mais rápido possível pro Shidou marcar.
mas ele se limitou demais a isso. Seria muito interessante o Kaneshiro dar brechas e fazer os esquemas funcionarem não só pelo Shidou ou pelo Rin. No momento de partida, mais ou menos o que aconteceu com o Bastard, que o Shidou começou a tocar pro Rin, o Shidou poderia entender que, pô, já que o Rin não quer jogar comigo, eu vou jogar com o Zantetsu, eu vou jogar com o Cara Azul, eu vou jogar com outros camaradas que estão no meu esquema. E o Zantetsu, ele tem um potencial explosivo e de destruir uma linha de defesa muito forte. Além disso, ele tem capacidade de criar jogada individual e chute. Ele é muito bom pra fazer isso. Ele tem a sua Golden Zone ali, que é muito similar à Golden Zone do Shigiri, que é cortar pra dentro e chutar. Só que o Shigiri atua de um lado e o Zantetsu atua do outro. A questão é que a galera acha que o Zantetsu é substituto do Shigiri. E o Shigiri, já por ganhar destaque, o Zantetsu perde. E não é assim que funciona. O Zantetsu e o Shigiri, eles se complementam. O Zantetsu tem um tipo de velocidade e o Shigiri tem outro. E os dois atuam de lados opostos do campo. Os dois podem jogar juntos. E nós vimos recentemente no spin-off o quão impactante foi os dois jogarem juntos e usarem a velocidade diferente deles juntos. Eles não conseguiram ser pegos, eles não conseguiram ser parados ali pelo time adversário. O Zantetsu não foi explorado, não teve esse potencial ofensivo explorado. Ele ficou muito limitado a não fazer nada, ou quando ele fazia alguma coisa, ele simplesmente passava a bola pro Shidou. Não curti, eu acho que o Zantetsu tem esse potencial e pra mim ele foi um dos jogadores que mais foi nerfado, vamos dizer assim, na Liga Neo Egoist. Teve o potencial cortado na Liga Neo Egoist. E agora eu vou listar 2 jogadores e o último eu vou deixar aqui porque o último é polêmico. Vamos lá, vamos pro Neru TP, rapaziada. Coitadinho do lateral Neru TP, nem sequer jogou um jogo. Eu esperava sim que ele fosse jogar uma partida, tanto que eu defendi durante muito tempo a tese de que o Bastard funcionaria com 10 jogadores do Blue Lock mais o Kaiser. Eu defendi essa tese, jogadores pra isso tinha, e o Noel tava jogando jogadores de diferentes posições, em posições que completariam um time, né? Tava jogando um Yukimiya na lateral, um Kurona na lateral, Kiori na lateral, Neru TP também. Poderia botar ele na defesa, ou botar ele pra jogar de ponta e o Raichi na defesa. Ele tinha essas condições e o Neru TP acabou nem sequer entrando nem um joguinho nessa Liga Neo Egoist, mesmo eu achando que contra o PXG poderia ser interessante por conta justamente da velocidade do Zantetsu e do Loki. Afinal de contas, ele é um defensor com característica única. Ele é um defensor veloz, fugindo ali do Oliver Aiko, do Raichi, do Nio Kazuma e até mesmo do Darai Miroko, que é um jogador menos móvel, mas ainda assim ele é um jogador mais rápido que os outros. Mas velocidade pura, focada em defesa, era Neru TP que tinha, e eu queria ver muito isso sendo explorado, porque a gente sabe que um zagueiro talvez lento pode deixar o time muito vulnerável, e ter um defensor veloz, principalmente num time que foca bastante em atacar, é muito importante para recomposição, e eu queria ver muito o destaque do Neru TP, e afinal de contas ele também fazia parte da defesa diamante, da geração diamante, onde o foco era a defesa. Os 4 jogadores eu esperava pelo menos o mínimo de destaque, e o único que não teve destaque foi o Neru TP. Nio Kazuma jogou, Oliver Aiko é destaque absoluto, beleza, ele é um ponto fora da curva desses 4, e o Darai Miroko também jogou. Eu não acho que o Neru TP vai ficar sem jogar futebol, mas eu acho que pra onde os jogadores, por exemplo, o Oliver Aiko vai, ele vai estar bastante distante. Eu acho que ele vai continuar jogando futebol na J-League, e eu acho que quem sabe mais pra frente ele pode acabar ganhando um mini destaquezinho ali, jogando bola contra outro jogador, enfim. Mas o Neru TP me decepcionou porque eu queria ver muito ele em ação. Tokimitsu Aoshi é outro personagem que está nessa lista, e galera, como que pode um jogador com uma característica insana de lateral, velocidade, força bruta e capacidade de progressão não ser usado como lateral e sequer ser explorado na Liga Neo Egoist? Onde tem jogadores mais fortes, onde tem um esquema ali mais bem armado, mais bem montado, onde você pode usar força bruta para fazer pivô, onde você pode usar força bruta para arrebentar uma defesa, e em nenhum dessas opções o Tokimitsu foi usado. Eu entendo, né, esse vídeo é um pouco complicado de ser feito, porque assim, à medida que a obra vai avançando, é normal alguns personagens perderem destaque, e é isso. O Tokimitsu já ganhou um destaque bem legal na segunda fase,
E eu acho que é por isso que ele deveria ter mais destaque, por conta que a gente viu que ele é capaz de fazer. A gente viu que um personagem bruto igual ele é capaz de fazer. Acho que o Itoshi ele poderia ter usado muito mais o Tokimitsu do que usou nessa partida. Não sei, novamente, a única partida que o PSG teve destaque, e esses camaradas como o Karazu e Zantetsu também, né, estão no PSG, jogaram e ganharam destaque, foi essa partida. As outras a gente sabe que eles jogaram, mas a gente não sabe o quão impactante eles foram, né? O Tokimitsu nessa partida contra o Bastard não fez absolutamente nada. O se fez foi uma coisinha ou outra ali, bem relevante na partida, mas o potencial para fazer algo a mais ele tinha. E eu acho que o Kaneshiro poderia ter explorado isso, principalmente quando o Rin começou a ganhar destaque. Não precisava ser a partida inteira o Tokimitsu sendo trabalhado ali para fazer um pivô, para avançar numa defesa, mas no momento que o Itoshi brilhou, ele poderia sim ter sido usado e não foi. Essas características terem sido utilizadas, terem sido evidenciadas, né? Terem ganho evidência. Mas, infelizmente, não foi. Kunigami. Esse daqui é polêmico, rapaziada. Um salve pro Lobo Branco. Lobo Branco, manda aí uma donate aí que eu sei que tem como mandar. Manda aí, vai. Eu lembrei do Kunigami, pô, do herói. Tô brincando. Mas, enfim. O Kunigami, ele fez gols. Se eu não me engano, ele fez 2 gols contra o Bartia e contra o Manshine. Ele deu um passe pra gol contra o PSG, no primeiro gol do Izagi. E ele foi muito importante ali como um jogador mais defensivo, um volante, principalmente depois que o Shidou começou a ganhar relevância jogando junto com o Charles. O Noel mudou ele, fez ele fazer uma marcação individual contra o Shidou e ele foi muito bem. Só que o Kunigami não é pra isso, rapaziada. Eu, e acredito que a maioria de vocês, não esperava o Kunigami fazendo um trabalho sujo desse. A gente esperava o Kunigami marcando gol ou sendo bem mais decisivo e impactante no jogo, principalmente depois do que ele fez ali no wildcard e pelo pouco que a gente sabe, né, essa parada de tipo, pô, o cara vai ser o receptáculo do Noel Noah, ele vai ter um treino ali pra tentar exibir ali as características ou ter as características do Noel Noah, e ainda assim ele não teve tanto destaque. Eu defendia muito isso daqui, que o Kunigami ele estava sendo preparado para a partida contra o PSG, e não foi. Ele teve um destaque sim, mas não foi o destaque que a gente queria que ele tivesse. Só que a gente queria que ele tivesse. O Kaneshiro não prometeu nada disso. Esse que é o foda, e por isso que eu acho que o Kunigami ele pode sim estar nesses vídeos aí de jogadores que meio que decepcionaram. Foram desperdiçados na Liga Neo Egoist. E o Kunigami tinha potencial. Afinal, lá na primeira seleção de teste do Bastard, o Kunigami ficou em terceiro, atrás do Ness e do Kaiser. E ele foi o único do Blue Lock que ficou dentre os 11 jogadores que iriam atuar no primeiro jogo contra o Bartia. O Kunigami foi um potencial bastante desperdiçado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a ideia do Kunigami, do Nagi e do Reu, tá? Acho que foram as 3 asteriscos aqui desse vídeo. No mais, comenta aí, segue, tamo junto. E fui!